Desenhar uma página de mangá ou quadrinhos com uma qualidade bem feita, organizada, compreensível, pode ser uma tarefa completamente desafiadora para quem já é um desenhista profissional. E mais difícil ainda para quem é um desenhista iniciante. Mas fique tranquilo, não se desespere, porque a arte de fazer histórias em quadrinhos possui centenas de técnicas. Assim você não vai precisar ficar descobrindo nada sozinho como era feito nos primórdios da história da arte. Nesse vídeo de hoje eu vou contar e ensinar para vocês uma das técnicas que mais vai ajudá-los a organizar as cenas dentro de cada quadrinho que vocês desenharem. Fala, desenhudos! Eu sou Vinícius de Souza, quadrinista e ilustrador profissional há mais de 15 anos, sou professor de desenho há mais de 16 anos. Através do canal Vinícius de Souza Arte, eu trago para vocês as minhas experiências baseadas em premiações e publicações que eu tenho pelo Brasil e pelo mundo inteiro. No nosso assunto de hoje, composição, regra dos terços. Assista esse vídeo todo porque ele está uma aula incrível, cheio de informações e dicas para você e com certeza você vai sair daqui sabendo muito mais do que quando você chegou. Com certeza em algum momento você já deve ter tentado criar uma página de quadrinhos e empacou, ou então conseguiu um resultado todo atropelado, igual essa minha página aqui quando eu tinha 16 anos, ou essa aqui quando eu tinha 15 anos. A diferença se torna gritante, principalmente quando eu coloco essas páginas antigas ao lado de alguma página atual. E quando eu falo da diferença, eu nem estou me referindo ao traço, porque isso é a última coisa que você tem que pensar. Evidentemente, com o passar dos anos, o seu traço vai mudar, mas esse não é o caso aqui. Aqui eu me refiro à organização das cenas em cada quadro, até mesmo a organização dos próprios quadros. Eu quero que vocês percebam o quanto que dá para entender nas páginas antigas e o quanto que dá para entender nas páginas recentes. E quando a gente fala de composição, isso está envolvido não só na ilustração, como também em cada página de quadrinhos, em cada cena de quadrinhos, em cada quadrinho, em cada painel. Isso é muito importante, é um ponto importante porque o seu leitor precisa entender. Você sabe tudo o que está acontecendo na sua história porque ela está na sua mente, mas o seu leitor está tendo o primeiro contato com ela. O leitor não faz a menor ideia do que está acontecendo ali, não conhece o ambiente, não conhece os personagens, não sabe o que eles estão fazendo. Ele só vai ter essa noção se as coisas ficarem claras para ele, se a arte conduzir os olhos do leitor a entender a história que está sendo contada. E para que isso fique bem feito, entram as regras de composição. A diferença dessas páginas que eu mostrei aqui é que nas páginas quando eu era mais novo, não tinha a menor noção do que era composição. Essa palavra nem sequer passava pela minha cabeça. As regras da composição, então, nem se fala, não sabia mesmo. E nas páginas mais recentes, a organização, a intenção de cada cena, o que está acontecendo ali é muito mais compreensível e organizado também, porque ali eu já conheço as regras de composição. Então são vários fatores que tem que ter em cada cena. Ela precisa estar compreensível, precisa conduzir os olhos do leitor e estar organizada, porque se não estiver organizada, os olhos do leitor vão se cansar. Eu aposto que se vocês lessem, sei lá, 10 páginas desse meu quadrinho antigo aqui, vocês iam ficar com os olhos igualzinho daquele emoji, sabe? Tipo aquele memezinho. É muito cansativo e tira a imersão da história, além de você não compreender o que está acontecendo. Já nas páginas atuais, você tem todo um estudo ali sendo feito para que o leitor se sinta dentro daquela história, se sinta agradado por aquela história e não perca essa imersão. Antes de seguir com as informações e dicas, eu quero pedir para você não esquecer de deixar o seu dedão aí no like, dar muito like aí para mim, comentar o que você está achando do vídeo, o que você achou dos anteriores, caso tenha assistido. E se você é novo por aqui, já se inscreva, que senão vai acabar o vídeo, vai pular para outra coisa e você vai esquecer qual foi o canal que você parou. Então já clica aí e se inscreve no canal aqui do Desenhudo, Vinícius de Souza Arte. Tudo isso vai contribuir para que o canal chegue a novos desenhudos e os ajude a alcançar seus objetivos de serem quadrinistas, mangakás, etc. E com isso o canal vai crescer. E o canal crescendo, ele vai monetizar. E monetizar eu posso pagar um editor para parar de ficar errando aqui nas edições igual eu errei nos vídeos anteriores. Então dê essa moralzinha aqui pro canal, tá?
curta, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, de Discord com seus amigos. E se você quiser também ajudar na criação de conteúdo, vou deixar a chave Pix aqui na descrição desse vídeo. E se eu lembrar, vou deixar um QR Code aí pela tela. Qualquer valor que você contribuir vai ajudar muito no incentivo para a criação de vídeos aqui do canal. Voltando ao assunto do vídeo, eu disse que existem centenas de técnicas que possibilitam fazer essa organização que vocês viram aqui nas minhas páginas mais recentes. As mesmas técnicas que suas mangakas, seus quadrinistas, suas ilustradoras e ilustradores favoritos utilizam. E como são muitas, hoje eu vou abordar uma das principais, uma das que mais ajudam. Essa técnica se chama regra dos terços. Eu vou explicar o que é a regra dos terços, mas antes eu preciso associar a regra dos terços a uma outra regra que provavelmente você já ouviu falar alguma vez na sua vida. Se você não ouviu falar, você provavelmente já viu alguém usando essa regra para fazer meme. O nome da regra é proporção áurea, ou no inglês, né, é chamada de Golden Spiral, que é uma das técnicas mais antigas dentro da história da arte, onde se utiliza vários cálculos de proporções de quadrados para se alcançar um resultado de proporção perfeita. Essa organização específica de quadrados formam essa tal espiral, que se encaixa perfeitamente em toda a forma da natureza. Se você pegar qualquer pintor clássico, vocês vão perceber que essa técnica era muito utilizada nas suas obras. Conforme a história da arte foi avançando, as técnicas foram se adaptando. Daí surgiu uma evolução simplificada dessa técnica da proporção áurea, que é o que vamos falar aqui hoje, a regra dos terços. E essa forma de composição talvez seja a mais simples que tenha. E ela está presente em todo lugar, e eu posso te provar isso. Com certeza, em algum momento você já abriu a câmera do seu celular e você viu uma gradezinha de divisão com 9 espaços iguais. Quem não percebeu ainda, provavelmente deve estar pegando o celular nesse momento para tentar observar essa grade. Pois bem, vos apresento a regra dos terços. Ô Vinícius, mas isso não é uma técnica de composição de desenho? O que tu tá fazendo aqui na câmera do meu celular? Sim, é uma técnica de composição que pode ser usado para o desenho, para a pintura e até mesmo na fotografia, que também mexe com composição. Sabe onde mais essa gradezinha também é utilizada? No cinema. Ah, tá bom, tá bom. Agora eu quero saber como é que a gente utiliza essa técnica. É muito simples. Vocês precisam dividir a área onde vocês vão trabalhar essa composição em 9 espaços iguais. Ou seja, vocês irão usar 2 linhas horizontais e 2 linhas verticais para dividir todo o espaço em 3 partes horizontais e 3 partes verticais. Com isso, vocês terão 9 espaços iguais. No cruzamento dessas linhas, vocês terão 4 pontos. E esses 4 pontos são pontos de foco. Uma das formas mais conhecidas de usar a regra dos terços é você usar um desses pontos para ser onde vai ficar o seu elemento principal da cena. Numa composição, também é muito importante sabermos lidar com o peso das massas e também o peso do vazio. Com isso, podemos utilizar as colunas para balancear esses pesos de massa e pesos de vazio. Porque eu sei que muitos de vocês já devem ter ouvido de muitas pessoas: ah, o fundo não pode ficar vazio, o desenho não pode ter o vazio. E não pensem dessa forma. O vazio, ele é um espaço fundamental para a organização do seu desenho. Só que o vazio, ele precisa estar organizado. E o vazio necessariamente não significa o fundo em branco, ok? Pode sim ser o fundo em branco, mas nem sempre. O vazio ele pode ter muitos elementos, mas é uma área de menor massa, menor densidade no seu desenho. Para isso, vamos usar uns exemplos para observar. Mas antes de mostrar um exemplo prático para vocês, eu quero contar que eu criei um mangá. E na verdade esse aqui nem é o primeiro, já publiquei mais de 20. Mas esse é novo, eu estou muito empolgado e quero muito que vocês conheçam. Mas dessa vez eu resolvi fazer um negócio completamente diferente de tudo que eu já havia feito. Dessa vez não tem lutinha, não tem poderzinho, não tem aventura, não tem ação. Quer dizer, aventura tem porque é sempre a aventura que movimenta a história, né? Seja a aventura na prática ou em metalinguagem. O nome desse meu mangá é Pelo Meu Caminho Até Você. É um mangá de drama, comédia e romance. E conta a história de Pelon, uma pessoa que nasceu com um corpo completamente peludo. Vai vendo só. E agora ele precisa se mudar para uma república onde ele vai conviver com pessoas que ele nunca viu na sua vida, no meio de uma sociedade ditada
ajustada por padrões de beleza, onde terá que enfrentar preconceitos. Mas lá também reencontrará sua melhor amiga da infância, Clara, que estará lá para protegê-lo. Em menos de um mês, ele entrou para o top 10 e alcançou o segundo lugar dos mais lidos da plataforma. Inclusive, se você pesquisar no Google por Pelo Meu Caminho Até Você, vai ser o primeiro resultado da busca. Ou seja, a galera tá compartilhando por aí, a galera tá falando e ele tá ganhando relevância. E se você ainda não leu, eu te convido para ler pelo link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Lembrando que ele é um mangá de classificação livre, mas tem uma linguagem adulta. Então, se você for muito jovem, pode ser que tenha alguma coisa ou outra que vocês não entendam. Mas vai lá ler, tirar sua própria conclusão. Tá todo mundo gostando. Aproveita lá e deixa um comentário para mim, também se inscreva. Lembrando que tá aqui, ó, na descrição desse vídeo. E também você vai encontrar na aba Comunidades, que eu tô divulgando direto por lá, e também na aba Sobre aqui do canal. Voltando ao conteúdo do vídeo, eu farei um exemplo prático aqui para que vocês vejam. Lembram que eu falei há um tempo atrás que eu posso usar as colunas para planejar qual vai ser a área que vai ocupar a maior massa do desenho, a massa mais densa. Eu pretendo fazer aqui uma guerreira no alto de um penhasco, observando o horizonte. Tem alguma coisa naquele horizonte. Então essa parte do penhasco, que estará mais próximo de nós, eu resolvi ocupar todo o trecho de baixo, a coluna de baixo, na horizontal. No ponto de maior foco, eu encaixei a cabeça da personagem. E nessa mesma linha, né, que cruza ali, ó, desse ponto mais alto ali da esquerda, de maior foco, é onde eu vou desenhar a personagem. Eu vou aproveitar também essa linha para isso. Eu preciso que ela esteja exatamente centralizada nessa linha e exatamente centralizada nesse ponto de foco? Não. Eu preciso só de uma proximidade dela. E se eu quiser fazer exceções aqui, eu posso até fazer uns outros experimentos aqui de afastar mais e tudo mais, mas isso é assunto que eu posso deixar para outro vídeo, senão vai ficar muito extenso isso aqui. Eu quero apenas dar um exemplo prático para que vocês alimentem as suas ideias e possam conseguir organizar melhor o que vocês pretendem fazer aí nos seus quadrinhos. Eu estou fazendo diretamente na caneta, mas façam com lápis, esbocem primeiro, não inventem isso aqui é só um exemplo. Vocês podem perceber também que a personagem pesa mais para essa coluna vertical na esquerda, ela também ocupa esse espaço, a sombra dela também ocupa esse espaço, e isso faz o maior peso do meu desenho estar para esse lado. Eu vou traçar um horizonte bem aqui próximo a essa linha aqui da coluna de baixo. E a minha ideia aqui não é fazer um acabamento perfeito, é só mostrar aqui as massas que vão ocupar, né? Então não vou detalhar aqui a montanha, a minha ideia era fazer essa montanha aqui, esse penhasco, né? Ele tem uma inclinação pro alto, né? Mas deixei aqui só no rascunho mesmo, não vou detalhar. E eu vou fazer um castelo aqui no fundo, ele vai estar observando o castelo, ele vai estar querendo na direção desse castelo. O certo seria eu estar usando uma referência, então meu castelo ele não vai ficar exatamente como o castelo deveria ser, mas vai ter uma silhueta aqui, né, representando o que seria esse castelo. Usem referência, por favor. Até porque certamente esse castelo aqui ele seria bem menor na realidade, né? Só se fosse um castelo de gigantes, para estar desse tamanho nesse horizonte tão longe, tão distante, certo? Então vou botar uns efeitos aqui da areia, ou seja lá o que for que eu tenho aqui, pedras. Já que eu botei uma sombra forte aqui, eu vou ter que ter um sol, né, apontando aqui na direção dele. Então lá no outro ponto de foco, pequenininho, ó, vou botar ali o sol. Vocês podem perceber que eu não coloquei ele em cima do ponto de foco, mas na proximidade dele e ocupando tanto o castelo como também esse sol, eles estão próximos dos pontos de foco, mas ao mesmo tempo não estão em cima deles. Eles começam ali nas proximidades e ocupam mais a coluna vertical da esquerda. Então, para complementar, eu resolvi colocar um dragão aqui em cima dessa cidade, né? Virou uma cidade, né? Já não é mais só um castelo. Então e aqui ele está observando, indo em direção a esse dragão. O que esse dragão está fazendo? Está destruindo essa cidade? Olha como é que a arte já conta uma história, né? Isso aqui é muito Moebius, né? Esse tipo de arte aqui, esse tipo de organização. E para quem não conhece Moebius, eu recomendo. Vocês conseguem, com o olhar de vocês, traçar essas linhas da regra dos terços na arte dele? Façam esse exercício. Se não conseguirem fazer com o olhar, experimentem pegar aí um aplicativo de fotos do celular ou um app de desenho, tipo Ibis Paint, ou pelo computador mesmo, fazer essa experiência de traçar a regra dos textos em cima da arte dele. Moebius foi um dos maiores nomes
nomes se tratando de concept art, quadrinhos no tempo dele. Só para vocês terem noção, todo o concept art daquele filme Duna foi ele que fez. E esse exemplo prático que eu fiz rapidinho para que vocês vejam como funciona esse método da regra dos terços é simplesmente só o conceito mais simples dentro dessa técnica, que é uma técnica simples também. Sendo que ela te permite fazer muito mais coisas do que isso que eu mostrei aqui. Sem contar, como eu falei, várias outras dezenas, centenas de métodos de composição que existem que a gente pode usar além da regra dos terços. E uma coisa que eu recomendo para vocês praticarem isso aqui, vocês precisam ter influência de como isso funciona, não é simplesmente só experimentar. Pode ser que se vocês só saiam experimentando de qualquer jeito, talvez vocês possam ficar um pouco limitados dentro dessa técnica. Então, observem fotografias, observem cenas de filme, cenas de anime. Mas cuidado nas suas pesquisas, porque na primeira página do Google que você pesquisar por algo do tipo, só vão aparecer essas imagens dos exemplos mais simples possíveis, que só pega o elemento de foco e isola ele todinho para alguma coluna lateral. Isso até mesmo entre os fotógrafos é debatido aí como um recurso muito utilizado que chega a dar canseira. Vocês podem ver o próprio Moebius que eu citei aqui, que ele variava bastante dentro desses conceitos. Então dê uma olhadinha de repente em cenas de filme, que vocês vão encontrar as coisas bem interessantes, umas composições com a regra do terço que funcionam de maneira incrível, e não é somente isolar um elemento forte de maior massa para um canto. Você vê um aproveitamento maior da cena e da distribuição. Vocês podem olhar cenas de animes também para poder entender essa distribuição, das maiores massas, das menores massas. E principalmente, se você for fazer quadrinhos, observem cenas de páginas de quadrinhos e tentem traçar essa linha imaginária da regra dos terços. Tenho certeza que vocês vão conseguir ver as cenas de uma maneira completamente diferente. E depois tentem replicar isso no papel, tentem pegar cena de filme refazendo papel, tentem pegar cenas de fotos e fazendo papel, e depois tente criar suas próprias cenas com base nessas referências. Eu tenho certeza que com essa técnica, a sua forma de fazer quadrinhos e ilustração também vai dar um salto tremendo. E olha que essa é só uma única técnica de composição que eu estou mostrando para vocês. Como eu disse, existem centenas de fórmulas que a gente pode usar e combinar também. Eu nunca escondi que essa parte de composição é a minha favorita no desenho, na arte em geral. É uma coisa muito legal e eu fico muito empolgado com isso. E eu espero que com esse vídeo aqui vocês também se sintam empolgados e metam a cara para estudar essa técnica. Mas espera aí que eu ainda tenho mais uma coisa para ensinar para vocês que também eu acho de fundamental importância. Há muitos anos, quando eu comecei a estudar composição, eu estava muito fanático pelo Moebius. Eu só queria estudar Moebius. E foi nessa época que eu li um texto que mexeu muito comigo e foi muito importante para o entendimento que eu tenho hoje de composição. E hoje, coincidentemente, eu estava pesquisando as imagens para esse vídeo aqui, para editar ele, e eu encontrei esse texto em um site. O nome do site é pinturadigital.com.br, tá? Você tá aqui porque eu tirei o texto de lá e eu printei aí somente a parte do texto. E se vocês quiserem ler, tem muito mais, tá? Mas se vocês quiserem ler ele inteiro, só ir lá no site. E eu vou ler esse trechinho aqui com vocês, só para vocês entenderem o peso desse texto aqui, como ele é importante para a parte de composição. As composições em nossas histórias deveriam ser estudadas porque uma página ou um papel é a face que olha para o leitor e conversa com ele. Uma página não é apenas uma sucessão de painéis insignificantes. Há painéis que são cheios, alguns são vazios, outros são verticais, alguns horizontais. Todos são indicações das intenções do artista. Painéis verticais excitam o leitor. Horizontais o acalmam. Para nós no mundo ocidental, a movimentação em um papel que vai da esquerda para a direita representa ação em direção ao futuro. Mover da direita para a esquerda direciona a ação rumo ao passado. As direções que nós indicamos representam a dispersão de energia. Um objeto ou personagem colocado no centro de um painel foca e concentra a energia e atenção. Esses são símbolos e formas básicas de leitura que evocam no leitor uma fascinação, uma espécie de hipnose.
Você deve ter noção de ritmo e preparar armadilhas para o leitor cair, de forma que, quando ele cair, ele se perca, permitindo a você manipulá-lo e movê-lo dentro do seu mundo com maior facilidade e prazer. A razão disso é que aquilo que você criou é uma sensação de vida. Você deve estudar os grandes pintores, especialmente aqueles que falam com suas pinturas, suas escolas ou gêneros individuais de pintura ou suas épocas no tempo não devem importar. Suas preocupações com a composição física, assim como a composição emociona, devem ser estudadas para que você aprenda como suas combinações de linha funcionam para nos tocar diretamente dentro de nossos corações. Caramba! Que texto, cara! Isso aqui, quando eu li pela primeira vez na minha vida, eu fiquei boquiaberto. E toda vez que eu leio novamente, eu fico da mesma forma. Tudo isso faz muito sentido. E vocês já devem ter entendido, quem já me acompanha aqui há muito tempo, já deve ter percebido que muita coisa que eu falo vem disso. Eu falo de intenção aqui, eu falo sobre trazer verdade nas suas histórias, sobre como emocionar, sobre como a sua arte tem que se comunicar, tem que transmitir experiências, tem que tocar fundo nas pessoas. E isso que é fazer arte. Então, tem a ver com isso aqui pra caramba, porque é a minha, vamos dizer que isso aqui é a minha escola. E eu espero que também, assim como o conteúdo desse vídeo, como um todo, esse texto aqui também toque fundo dentro de vocês e os façam entender que a arte é muito além de fazer desenhos bonitos. E é isso aí, desenhudos. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, vocês já sabem aí, mais uma vez eu pedi para vocês curtirem, comentarem o que acharam. Quero que vocês coloquem em prática e depois voltem aqui para me dizer se de fato está funcionando aí, se deu um salto na arte de vocês. E eu vou convidar você a não sair aqui do canal, vão subir aí, né, aqui do lado uma bolinha para você se inscrever no canal, do outro lado aqui a sugestão de vídeo para você assistir. Então continue assistindo os vídeos aqui e aprendendo mais e mais. Valeu, desenhudos, até a próxima. Fui!